Olá pessoal, meu nome é Gerson. Estamos aqui na quarta e última parte do nosso mini curso, na realidade, de Azure Basics. Sejam muito bem-vindos. Nessa aula de hoje, então, na parte 4, a gente vai criar um front-end, um app service dele, dentro do nosso Azure. Eu dividi em 3 partes, então, a nossa aula 4. A primeira, criação do app service dentro do Azure, tá? O app service Node ou Angular. A segunda parte, 4.2, é um deploy de uma aplicação que eu tenho em Angular, que é o front-end que vai interagir com a nossa API que já foi publicada na aula 3. Certo? A gente vai fazer esse deploy, esse publish via Visual Studio Code. E finalizando, a gente vai fazer no item 4.3 os testes desse nosso aplicativo Angular publicado no Azure, certo? Vamos lá? Olá pessoal, iniciando então o nosso item 4.1, vamos dar uma olhada aqui. A gente vai criar o nosso app service Angular, certo? Vamos dar uma olhada antes na nossa URL, no nosso endpoint da API que a gente publicou na aula passada. É bem simples, vocês podem clicar aqui no próprio recurso, Azure Backend Win, tá? Ou dar um Ctrl C aqui e colar, certo? Eu vou dar um Ctrl C aqui, colar, porque eu tenho que ainda anexar ao nosso Swagger aqui, conforme vocês viram na aula passada. Eu fiz uma limpeza dentro dessa API, eu tirei aquele login redundante, o login 2, e subi ela novamente, tá? Vocês podem notar isso. Fora isso, eu também atualizei o meu link, que é aquele link de ativação da nossa conta no momento que a gente faz o cadastro, no momento que a gente usa o register, certo? Mas eu vou ver isso mais adiante com mais detalhes com vocês. Bom, o nosso back-end está funcionando e está no ar. Para criar esse novo recurso, tá? Vocês cliquem em Create Resource, Create dentro de Web App, é o mesmo procedimento da API, tá? O mesmo procedimento. A única coisa que muda, tá? Mudam algumas coisas, né? Claro, mas o mais básico de mudança é a stack. Vamos lá. Resource Group, Portfolio Resources no meu caso. O nome do aplicativo, eu tenho aqui uma colinha. Este nome aqui, que eu escolhi, Azure Front-End Win, que é um nome coerente com o nosso back-end. Tá? Vamos lá. Lembre-se que tem que ser um nome único. O campo Publish vai ser Code. A nossa Runtime Stack vai ser Angular. E vocês notem que Angular não existe aqui, tá? O que existe é Node. Né? Vocês devem escolher Node. Eu vou colocar a versão 16 LTS, que é a versão que eu estou usando. Sistema operacional eu vou colocar o Windows. Região eu vou deixar a mesma. Essas configurações básicas aqui eu não vou mexer, porque essas configurações vão me dar um custo bem baixo, né? Quase que imperceptível. E para os nossos testes é o que a gente precisa. Não vamos ter GitHub Actions, Settings, a gente não vai habilitar. Na aba Deployment, próxima aba, Networking, não colocaremos nada aqui, muito menos em Monitoring, tá? Aqui em Monitoring, eu aconselho a vocês deixarem um No, tá? Para não habilitar esses insights aqui. Tá? Então, ao contrário do que eu falei que não ia ter nada, a gente vai mudar isso aqui, tá? A gente vai deixar No. Tags a gente não mexe. Review e Create, parte final. Dei uma conferida. Azure Front-End Win é o nosso nome, por código.
publicação, e o Node 16. Exatamente isso que a gente precisa, certo? Podem clicar no Create, a partir disso aqui, e a gente vai ter um status de inicialização do deployment. Eu vou dar um pause. E o nosso deployment foi feito com sucesso. Vamos dar uma olhada no recurso? Vocês podem clicar tanto no próprio resource aqui, Go to Resource, ou na Home e localizar ele lá. Eu vou clicar no Go to Resource. Atenção. Lembrem-se que no momento que vocês criam o resource, a partir daquele momento ele já está startado, ou seja, ele já está consumindo recursos do Azure. Se vocês esquecerem por algum motivo e estiver numa configuração onerosa, uma configuração que consuma bastante recursos da nuvem, do Azure, vocês podem ter uma surpresa na conta de vocês, tá? Então, muito importante isso. Façam a criação do resource, usem ele, testem ele e deem um stop, certo? Vou acessar ele aqui para ver como é que ficou. E esta é a mensagem de que o nosso aplicativo está lá, certo? Está criado, está tudo certinho com ele. Agora a gente vai para o passo 2. Até daqui a pouquinho. Voltando então ao nosso deploy, né, o item 4.2, a gente vai fazer nesse momento um deploy com o Visual Studio Code. Vamos lá? A tarefa é bem simples, tá? Deixa eu abrir aqui o meu front-end. Vejam que interessante, pessoal. Olha que bonitinho essa borda azul, tá? Eu também não conhecia, eu fiquei conhecendo há pouco tempo atrás. Vocês lembram que o meu back-end era verde, correto? Aqui. Ele está verde no back-end, sendo que no meu front-end está azul. Como é que funciona isso? É muito simples também. Tá? Existe uma extensão, tá? Peacock. Existe uma extensão chamada Peacock que vocês instalam no Visual Studio Code de vocês e ele consegue essa maravilha aqui. Vejam só que interessante. Isso aqui faz com que vocês não se percam na hora de abrir vários projetos, né, várias instâncias com o Visual Studio Code. Isso é bem fácil de acontecer. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade de achar qual é que é a instância correta pela barra de tarefas ali embaixo. Então, com cores fica muito mais fácil, tá? Vou deixar também aqui o link na nossa descrição do vídeo, certo? Vamos fechar aqui então, mas antes de fechar, abre esse outro. Estamos aqui no nosso Azure, no nosso app service chamado Azure Front-End Win. Depois que eu fizer o nosso deploy pelo Visual Studio Code, eu vou voltar aqui nessa tela. Vamos lá? Bom, eu já tenho aqui alguma coisa que eu estava fazendo alguns testes, tá? Vamos começar por uma questão bem interessante aqui, tá? Não estava acontecendo, mas para mim começou a acontecer depois da versão 13, tá? Existe uma pasta dentro do nosso front-end aqui, essa pasta se chama Angular e ela tem um cache. Notem que o meu cache aqui é relacionado à versão 13. E por algum motivo, o meu build não estava funcionando, ele não estava gerando a pasta com os últimos artefatos que eu tinha feito, com as últimas atualizações. Então, eu criei essa chamada de comando aqui, tá? Que dessa maneira aqui, a gente consegue gerar a nossa pasta de distribuição, a nossa pasta de publicação, ele está fazendo isso agora, e fora isso, ele apaga tudo que é tranqueira, tudo que é arquivo antigo do cache. Ele apaga e reconstrói de novo, certo? E gera essa pastinha aqui para nós, que é a nossa pasta de publicação. Bom, feito isso, então, a gente vai para a nossa publicação propriamente dita.
Botão direito em cima da pasta dist, tá? Essa pasta dist fica dentro do projeto de vocês. Geralmente é no mesmo nível do Node Modules e da pasta Angular, tá? Botão direito em cima, Deploy to Web App. Aqui vocês vão escolher o correto, que é o front-end. Ele vai dar aquela velha mensagem dizendo que tem alguma coisa lá, né? No meu caso não tem nada, mas mesmo assim ele dá uma mensagem dizendo que ele vai apagar um HTML padrão lá de quando tu cria o app service. Vamos lá. Muito interessante essa janelinha de output aqui para uma coisa, para um detalhe bem importante aqui, é o tamanho do zip, tá? Por que que eu digo que é bem importante? Pode acontecer, tá, de vocês de alguma maneira gerarem uma pasta de distribuição, uma pasta de publish com conteúdo errado e essa pasta ser muito grande, tá? Então, esses dias eu estava tentando fazer um publish, um deploy de uma pasta que tinha em torno de 400 MB, mais ou menos. Então o Azure não aceitou, né? Mas ele não dizia que não aceitava, ele simplesmente dava a mensagem que ele estava publicando. E na realidade ele estava mandando também a nossa queridinha pasta Node Modules aqui, tá? Que essa aqui tu nunca manda para dentro do Azure, tá? Ela tem que ser ignorada, certo? Ele fez a publicação, vamos até lá embaixo, deployment com sucesso, tá? Ele até me mostrou ali uma pop-up e eu não cliquei porque eu estava aqui falando. Essa pop-up é para te abrir direto lá de dentro do Visual Studio Code, mas eu quero abrir daqui. Tá? Vamos fazer um teste para ver se o nosso aplicativo subiu. E cá está, pessoal, a nossa aplicação front-end feita em Angular rodando no Azure, certo? Vamos dar um stop aqui para ir para a parte final do nosso treinamento. Nem vou dar stop, vamos tocar direto. Uma das partes mais importantes do nosso vídeo número 4 é essa parte do teste, tá? Vamos lá. Eu separei aqui alguns testes, né? O analista de testes que vê isso aqui vai ter um ataque cardíaco, né? Do jeito que foi feito aqui. Mas é só uma colinha, um roteirinho básico para mim conseguir fazer alguns testes interessantes, tá? Vamos dar uma olhada aqui em primeiro lugar no nosso banco de dados. Vamos lá? Deixa eu comentar esse cara aqui, porque eu estava testando antes. Vamos ver o que a gente tem dentro do nosso banco de dados. Lembre-se, eu estou no nosso banco YouTube Code Review Server, tá? Da nuvem. A nossa tabela é a tabela ASP.NET Users. Não tem ninguém lá dentro, tá? Então, voltando para o nosso teste. Só um minutinho. Cachorro chorando lá fora, só um minuto. Então, como vocês acabaram de ver, a gente não tem nenhuma informação dentro do nosso banco de dados, dentro da nossa tabela ASP.NET Users. Vamos voltar para o nosso teste. O primeiro teste que eu quero fazer é um teste de login com mensagem de erro, certo? Muito simples. Voltamos no nosso front-end. Qualquer nome que eu digitar aqui com senha, vocês concordam que não deve existir e deve retornar uma mensagem de usuário inválido, certo? Deixa eu voltar para a mensagem de novo. Vejam que interessante. Eu coloquei essa mensagem aqui, esse warning, tá? Nessa modal, só para relembrar, se por acaso esse front-end estiver no ar e vocês tentarem acessar, para vocês nunca colocarem informações pessoais, sigilosas, como senha que vocês usem, username, enfim, inventem, tá? E-mail pode ser o e-mail de vocês, que é apenas para teste, tá? Porque o Google pode interpretar, pode não, ele já me mandou uma mensagem dizendo que o meu endpoint aqui
tinha grandes chances de ser um endpoint de phishing, né, de coleta, um site legal de coleta de senhas e muito usado por hackers, né? Então, como se trata só de um modelo, de um exemplo para videoaula, não tem esse problema, mas eu reforço, né, para vocês colocarem no front-end de vocês uma modalzinha avisando isso, tá? Beleza? Vamos criar uma conta nova, então. Né? Gerson Oliveira. O meu e-mail é esse aqui. O meu username é este aqui. Uma senha bem simples, 123456, 123456. Deixa eu confirmar aqui. A gente está no teste 3 agora, tá? E a gente vai fazer uma query lá no banco para saber se deu tudo certo no momento que a gente criar. Vamos criar a conta. Vejam que legal. Tem uma mensagem aqui dizendo que um e-mail foi enviado para mim com o link de ativação. Antes de eu checar esse e-mail, eu quero ver lá dentro da nossa tabela a quantas andas o nosso cadastro. Ó, já refletiu aqui e está aqui, né? Gerson. Sendo que um campo bem importante que eu quero mostrar para vocês aqui é o de e-mail confirmado. Notem que ele está 0, ou seja, ele não foi ativado ainda, certo? Então aqui a gente já tem essa parte do teste 3, ok. Vamos olhar o e-mail. Confirmação de e-mail. Olá, Gerson, seja bem-vindo ao Flashcards. Aqui está o botão de confirmação e o nosso link, certo? Antes de eu clicar no link, isso já é o teste, esse teste de baixo aqui, tá? Aqui é o seguinte, ele vai me dizer que ele vai me dar uma mensagem dizendo que não foi ativado ainda. É isso que eu espero que ele faça, correto? Gerson 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembram que eu falei para vocês num outro vídeo que a mensagem ela é sui generis, tá? É um usuário não ativado ou ele fez um request de uma nova senha, tá? Então ela serve para os dois. No nosso caso, a gente vai clicar aqui, deixa eu ver se tem alguma parte do teste que eu não fiz, que eu não falei ainda. Tá, beleza. Vamos ativar. Usuário ativado. Você pode fazer login nesse site agora. Vamos olhar o nosso banco de dados. Tá? F5 aqui. Pronto, já temos o nosso e-mail confirmado. Voltando ao nosso plano de testes, isso aqui eu vou falar mais lá embaixo, tá? Vou falar mais lá embaixo. Agora eu vou estourar um erro de senha errada, porque agora a gente já tem Gerson funcionando. Tá? Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senha errada. Eu vou tirar o 7, deixar só o 6. E pronto. Finalmente temos a dash principal. Pessoal, é um menu básico de navegação em cima, tá? Aqui faz parte do meu negócio mesmo, tá? O Flashcards. Eu não vou abordar nesse vídeo, para não ficar muito extenso. Aqui é um cabeçalho básico, tá? Que indica qual é a página que eu estou. Nesse momento eu estou em dashboard. E tem uma opção bem clássica, tá? De pessoa que está logada, usuário logado, e um link para profile e sign out. Correto? Deixa eu ver aqui o meu plano de teste. Esse aqui já foi, vamos para o 4. Já foi esse aqui também. Certo? Já ativei. Esquecer senha. Vamos esquecer a senha. Eu vou dar um sign out aqui. Esquecer a senha. Cliquem aqui. Forgot password. Digitem o e-mail de vocês.
E aqui tem uma coisa bem interessante, tá? Que é uma regra de segurança que eu sempre coloco nos sistemas de empresas que eu trabalho, né? Que eu sugiro e geralmente é aceito. Quando a pessoa preenche com o dado de e-mail e solicita um reset link, pode ser que esteja acontecendo duas situações. Primeira, que a pessoa realmente esqueceu a senha. Segunda, alguém, tá, que mal intencionado querendo trancar a senha da pessoa e solicita aqui e a pessoa lá já não pode mais usar porque alguém solicitou um link de reset. Vou solicitar. E o grande truque está nessa mensagem aqui, ó. Se você estiver registrado conosco, o e-mail de reset será mandado para você. Correto? Vamos ver aqui. Inbox. Este caso deu 100%. Senha solicitada. Um reset de senha solicitada. Mas antes de mais nada, eu esqueci de uma parte do teste, que é a parte anterior. Quando vocês ativaram lá o e-mail, ele também mandou um e-mail dizendo que estava ativado a sua conta. Correto? Faltou essa parte aqui. Vamos ao nosso reset password, tá? O que acontece se por acaso a gente tentar entrar com o Gerson com a senha anterior, que é o Gerson, uma situação de que não esqueceu a senha nenhuma e alguém está tentando bloquear a senha dele. O Gerson vem aqui, bota a senha antiga, automaticamente ele vai logar, porque ele não esqueceu a senha, né? Mesmo tendo recebido aquele e-mail lá, dizendo que alguém solicitou o reset, ele não tem nem conhecimento disso, tá? Digamos que caiu no spam dele e nem ficou sabendo. E ele continua usando normal a senha dele. Mas vamos fazer de conta agora que é a segunda situação, de que ele realmente pediu. Reset password. Tá? Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou alterar a senha. Senha trocada. Você pode fazer login nesse site. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma notificação. Não, de senha não tem notificação. Até poderia colocar, né? O que vocês acham? Digam aí nos comentários. 1, 2, 3, 4, 5, 6 não vale mais. 7, 8. Senha. E temos aqui um login com sucesso. Então, esse passo 5 já foi. Deixa eu fazer um teste sobre reset de senha ainda, na qual a pessoa não possui o e-mail, tá? Cadastrado. Digamos que é um hacker tentando descobrir se o fulano, né, possui conta nesse site. Se eu der uma mensagem de ok, olha, você recebeu, foi enviado para você um e-mail de reset de senha. Se eu der essa certeza, o hacker, opa, ele tem conta ali. Então, por engenharia social, ele pode descobrir um monte de coisa dessa pessoa. E se eu der uma mensagem, né, ambígua, uma mensagem dizendo que se por acaso ele tiver cadastro, ele vai receber, o hacker nunca vai saber se ele tem um cadastro ou não, tá? Aqui está a mensagem ambígua, tá? Que eu mando para quem tem o cadastro e para quem não tem, tá? Não vou receber nada, né? Porque só quem tem aquele e-mail que vai receber. Eu acho que é isso. Mensagem double seria mensagem ambígua. Essa tradução está errada. Um update de account. O que é o update de account? É um teste interessante também, porque eu tenho mensageria para várias partes do sistema, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a maior parte dessa mensageria, tá? Eu faço para o cadastro de usuários. Vamos entrar aqui no nosso cadastro, no profile, tá? Olhem que interessante. Eu tenho
campo aqui chamado phone number que vocês não viram no cadastro lá do usuário, tá? Por quê? Porque isso aqui eu vou até mudar futuramente. Eu vou mudar isso aqui. Mais adiante eu explico para vocês o porquê que eu tenho esse cadastro aqui e ele está disable, tá? Para atualização. Ele está chumbado. Ele é gravado esse valor direto lá dentro dele, tá? Já explico o porquê. Vou fazer uma pequena alteração aqui, tá? Vou informar minha senha. 78. Aqui eu posso trocar senha também, se quiser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou salvar. Mensagem básica de user update. Tá? Vou lá no meu e-mail. Vejam que interessante isso aqui. Eu recebo um e-mail, o usuário recebe um e-mail dizendo que alguém alterou o perfil dele, tá? Vejam que legal isso aqui, tá? Dispositivo, arquitetura, todos os dados relevantes para o usuário saber, né, como foi e onde foi feita a alteração estão aqui, tá? No meu caso, ele está roteando por fora, tá? Não sei dizer ainda porquê, tem que dar uma debugada lá, porque que ele está roteando por fora e trazendo informações de outros países, tá? Até porque meu link aqui é da Claro, não deveria trazer isso aqui. Mas eu acho que é a API que eu estou usando, tá? Os métodos que eu estou usando para invocar a minha geolocalização, tá? Então ele faz isso daqui. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu dar um sign out. Bônus. Bônus. Esse bônus aqui entra em questão o nosso phone number, tá? Eu não vou dar um break aqui, mas deixa eu dar uma olhada no meu celular. Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhada no meu celular aqui. Se por acaso eu recebi. Tá? São 10h49 agora do dia 5 de 11. 10h49. Apareceu 10h48 aqui. Bom, enfim. Deixa eu explicar primeiro. Esse Twilio aqui, ele tem uma camada free de SMS, tá? Um serviço de SMS. E como é que funciona? Em questões mais críticas, como, por exemplo, update account, troca de senha, a gente pode colocar esse serviço do Twilio embutido dentro da nossa API. E o que a gente pode tirar disso aqui? A gente pode tirar mensagens como essa, tá? Que eu vou mostrar na edição aqui. Eu tenho ela no meu celular, eu tenho que trazer ela para cá. Eu vou inserir depois aqui na nossa explicação. E esse SMS do Twilio, tá? Ele informa o que vocês quiserem lá, né? Dentro das limitações de um SMS de tamanho, enfim. Eu tenho várias limitações no Twilio aqui porque é uma conta free, tá? Então, o que ocorreu? Eu descobri que pelo Twilio eu não consigo, juro, pessoal, eu não consigo mandar SMS para todas as pessoas que se cadastrarem com celulares diferentes, porque cada celular diferente eu vou ter que cadastrar dentro do Twilio. E daí, se eu não quiser fazer isso, eu tenho que optar pela conta paga, que daí é free e tem uma série de outros recursos a mais, tá? Mas isso faz parte, né, da nossa vida de programação, né? Então, os recursos gratuitos, eles são geralmente limitados. E eu vou mostrar essa imagem para vocês depois, um print da confirmação desse meu update account aqui, tá? Então, finalizando com a explicação, eu deixei o phone number disable, tá? Justamente porque eu só posso mandar para um, que é o meu próprio número na conta free, ok? Vamos para a última parte. Se por acaso vocês tentarem conectar com o usuário de vocês, muitas vezes, o que vai ocorrer? O próprio identity, tá? Eu habilitei isso lá dentro.
o próprio Identity vai te bloquear. De que maneira ele faz isso? Mandando uma mensagem para vocês. Por razões de segurança, sua conta foi bloqueada por 30 minutos. Tá? Pessoal, a gente fala do Identity, né, mas nem tudo no Identity é automático. Tá? Tudo isso que vocês viram aqui, esses recursos que eu acabei mostrando, como, por exemplo, confirmação de e-mail, a conta ativada, reset, update de profile, tudo isso aqui é feito por nós mesmos, tá? A gente é que tem que desenvolver, a gente é que tem que criar os métodos que fazem isso, as rotinas que fazem isso, tá? O Identity, óbvio, que é uma mão na roda para nós, né? Então ele auxilia e muito com essas tabelas aqui, né? Então tudo que tem aqui com as roles, com as claims, com os net users aqui, todas essas tabelas aqui do Identity são essenciais para o nosso trabalho. Se a gente tivesse que montar isso aqui na mão, a gente perderia 10 vezes mais tempo do que implementação. Nem tanto, né? Nem tanto. Digamos que, né, meio a meio, se a pessoa já conhecesse essa estrutura aqui de tabelas e fosse fazer na mão. Mas já tem pronto o recurso, né? Não tem por que a gente ficar reinventando a roda, certo? Deixa eu voltar aqui para o nosso aplicativo. Bom, eu acabei então de finalizar o item 4.3. Deixa eu voltar aqui à nossa apresentação. Pessoal, então eu quero agradecer a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado por terem vindo até o final dos vídeos, por terem olhado todos eles, por terem dado like, por terem perguntado, por terem feito questões, né, pertinentes por e-mail. Eu recebi várias questões, por terem se inscrito no meu canal. Tá? Fico devendo para vocês agora alguns extras. Eu acho que vai rolar uns 2 extras, vídeos extras, né, com bugs que eu achei e que pouca gente tem o conhecimento de como resolver. Vai rolar pelo menos um vídeo extra, tá? E muito obrigado novamente. E para quem não se inscreveu ainda, né, esse é o momento. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado.